do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para ouvir a tua voz e ouvir tua bênção e obedecer, Jesus, guardar a tua palavra, como o Senhor tem falado sempre, todas as vezes que nós reunimos aqui neste lugar. Ó Deus, toma nas tuas mãos, meu Pai, a vida do teu filho. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, irmãos. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, Deus seja enaltecido nessa noite. Meus irmãos, é com muito prazer e satisfação que eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Deus nessa noite? Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Em todo tempo seja alvo vossos vestidos, e que nunca falte o óleo da unção sobre as nossas cabeças. Coisa boa é estar mais uma noite na presença do Senhor. Coisa boa é estarmos na casa de Deus. Eu costumo dizer que não existe outro lugar senão estarmos na casa de Deus. O salmista, no Salmo 122, ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o nosso prazer e a nossa alegria é estarmos na casa de Deus, é estar adorando a Deus, é estar glorificando a Deus e tributando o nosso louvor a Deus nessa noite. Quero a Deus tributar a minha gratidão ao Senhor por estar mais uma vez a essa casa, adorando a Deus, glorificando a Deus com os irmãos. Quero a Deus tributar a minha gratidão ao Senhor, ao anjo dessa igreja, que uma vez mais que o Senhor possa abençoar pastor Milton, que Deus continue te abençoando, meu pastor. Muito obrigado por estar confiando o púlpito dessa casa para nós trazer menção da exposição da poderosa palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus continue abençoando meu amigo, pastor Joabson, que Deus continue lhe abençoando também, a vida das nossas irmãs que estão na direção desse trabalho. Que Deus continue abençoando. Eu costumo dizer, pastor Milton, que os cultos mais que eu gosto na igreja é o círculo de oração, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, minha mãe já me levava para o círculo de oração. E foi no círculo de oração que Deus um dia me fez uma promessa, e essa promessa tem se cumprido em nossas vidas, né? Que Deus continue abençoando as nossas irmãs, que Deus continue abençoando a vida do meu filho, Enzo Miguel, que Deus possa abençoar a vida dele, né? É interessante que tem criança que chora para não vir para a igreja. Lá em casa é diferente, ele chora para vir para a igreja, né? Que Deus continue abençoando a vida do meu filho, né? Que o Senhor possa lhe abençoar. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, e eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 20, versículo de número 13, segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20, versículo, é o versículo de número 13 a seguir. Glória seja dado a Deus. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20, versículo, é o versículo de número 13. Glória seja dado a Deus. Jesus está aqui, irmãos.
Glória seja dado a Deus. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo de número 20, versículo de número 13, aqueles que encontraram, confirma dizendo amém. Amém. Que diz assim o texto da palavra de Deus: e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Bernaías, filho de Gel, filho de Mataías, levita dos filhos de Asaf. E disse-lhe: dai-me ouvido todo Judá, e vos moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor vosso: não temeis e nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E você diz amém. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, quero vos dobrar a atenção nessa noite. Toda a nossa atenção agora é para a palavra do eterno bom Deus. Palavra essa que é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Palavra essa que fortalece o fraco e dá força ao caído. Ao texto que ora acabamos de ler, acabamos de fazer menção de um texto que é literalmente conhecido pelos meus irmãos e também pelas minhas irmãs. Texto esse que já tem 2 semanas que essa palavra vem ardendo dentro do meu coração, dentro da minha alma, ao dia que o nosso irmão pastor Joabson, com a nossa irmã, nos lançou o convite para estar aqui ministrando e falando da palavra do eterno bom Deus. Confesso aos irmãos que quando os irmãos me lançou o convite, entrou um temor e um tremor muito forte dentro do meu coração, dentro da minha alma, e por esses dias, tirando alguns dias de oração, falando com Deus, buscando a face de Deus, e nas minhas palavras, na minha oração, o meu diálogo com Deus era: Senhor, o que o Senhor quer que eu ministro nessa noite para a sua igreja? E quando foi de ontem para hoje, ali automaticamente às 3 horas da manhã, eu perdi o sono. E eu peguei a minha Bíblia e fui orar na sala da minha casa. E no meu particular com os céus, eu perguntava ao céu qual era a mensagem que ele queria que eu ministrasse nessa noite. Qual era o sermão que Deus queria falar com a sua igreja. E quando foi às 4:30 da manhã, eu me levantei da oração e comecei a florear a Bíblia. Aí automaticamente o Espírito Santo de Deus, aleluia, falou muito forte dentro do meu coração, dentro da minha alma, acerca desse
texto e dentro desse contexto. Texto esse que é nenhuma novidade para os meus irmãos. Aleluia, não é nenhuma novidade para as minhas irmãs. Ora, esse texto aqui já ouvimos de vários pregadores ministrar. Quem aqui não já ouviu? Quem aqui não já viu? Quem aqui não já parou para meditar nessa história desse relato bíblico? Até mesmo quem aqui não já viu, aleluia, no culto de ensinamento, ou o pastor Milton, ou o pastor Joabson, ou até um pregador que já fez menção desse altar, e no calor da mensagem, porque isso aqui é fato, é raro, quando o pregador está ministrando a palavra, quando ele está trazendo um sermão, o Espírito Santo de Deus faz ele lembrar do texto do capítulo de número 20 do livro de 2 Crônicas. Ora, todos nós sabemos que o livro de 2 Crônicas é o 14º livro que está registrado no Antigo Testamento. Também, o livro de 2 Crônicas vai fazer parte dos 39 livros que o Antigo Testamento tem. Todos nós sabemos que terminando o período dos 5 livros chamados Pentateucos, vai entrar 12 livros históricos do Antigo Testamento, começando de Josué e terminando em Esté. Automaticamente, o livro de 2 Crônicas está registrado nos 12 livros históricos. Todos nós sabemos que os 12 livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Todos nós sabemos que esses 12 livros vai contar a história do povo de Israel ou do povo israelita. Automaticamente, o livro de 2 Crônicas conta-nos a respeito de uma atitude de um rei chamado Josafá. Quem é o rei Josafá? O rei Josafá é nada mais, nada menos que filho do rei por um nome chamado Asa. Quem é o rei Asa? Asa é filho de Abias. Todos nós sabemos, olha, que o reinado de Abias só durou 3 anos. Por que só 3 anos? Porque nós sabemos que Abias foi um rei mau. Abias foi um rei que não agradou os olhos de Deus. Então o seu reinado só durou 3 anos. Todos nós sabemos, após a morte de Abias, quem vem a governar no lugar é o rei Asa. Quem é o rei Asa? O rei Asa é aquele rei que agradou a Deus. Asa foi aquele rei que colocou a casa de Deus em ordem. Todos nós sabemos, olha, que a palavra Asa vem do hebraico, olha, que quer dizer aquele que sara. Todos nós sabemos muito bem que o reinado de Asa durou 41 anos. Nesse período de 41 anos, automaticamente Asa vai ter um filho e coloca o nome dele de Josafá. Todos nós sabemos o nome Josafá, olha, que quer dizer, olha, Javé
é Deus. Todos nós sabemos que o rei Josafá foi aquele rei que o capítulo de número 20 de Segundas Crônicas conta uma atitude desse rei. Esse rei que vai tomar uma atitude no meio da diversidade. Automaticamente, irmãos, o capítulo de número 20, aleluia, nos cita, aleluia, 3 povos, 3 nações, aleluia, que estava armando a peleja contra o rei por um nome chamado Josafá. A primeira nação, aleluia, é o povo, aleluia, de Amon, os filhos de Amon, os filhos de Moabe e também os amonitas. Todos nós sabemos que essas 3 nações automaticamente vai se reunir para derrubar o rei Josafá. Todos nós sabemos que Josafá está reinando em Judá. Todos nós sabemos que nesse período as 12 tribos já tinham sido dividido. Todos nós sabemos, aleluia, que a nação, aleluia, o reino foi dividido. 2 tribos ficam no reino do sul e 10 tribos ficam no reino do norte. Reino do sul, capital Jerusalém. Reino do norte, capital Israel. Todos nós sabemos, meus irmãos, olha que o rei Josafá, aleluia, é o 4º rei de Judá. Todos nós sabemos também quem foi o rei Josafá. O rei Josafá foi aquele que no livro de Segundas Crônicas, aleluia, capítulo de número 18, aleluia, ele vai fazer uma aliança, aleluia, com o rei de Israel por um nome chamado Acabe, rei de Samaria, o próprio, aquele que, aleluia, o profeta chamado Elias, aleluia, no seu período, no seu reinado. Quem era o rei Acabe? Rei Acabe é filho de Ori. Todos nós sabemos que Acabe vai se casar com uma mulher profânica, com uma mulher, aleluia, idólatra, por um nome chamada Jezabel. Todos nós sabemos que Samaria, aleluia, virou as costas para Deus por causa da idolatria, aleluia, de Jezabel. Todos nós sabemos que Jezabel era filha de Etibaal. Todos nós sabemos que Jezabel era sacerdotisa de Baal. Automaticamente, aleluia, Samaria se desviou do caminho de Deus. Samaria se desviou do caminho do Senhor. Automaticamente a idolatria toma conta. Jezabel vai trazer os seus costumes para dentro de Samaria. Então a Bíblia vai dizer que Deus levanta Elias para profetizar, dizendo: existe um Deus no céu, cuja face eu estou. Segundo as minhas palavras, não vai chover e também não vai cair orvalho sobre a terra. A Bíblia vai dizer: por 3 anos e meio não choveu. Aleluia! Automaticamente, por causa do pecado do povo. A Bíblia vai dizer, irmão, que Elias profetiza. É interessante, irmão, que Elias, ele profetiza segundo a sua palavra.
Mas é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, observamos muito bem que agora Josafá vai fazer aliança com Acabe. Por quê, pastor? No capítulo número 18 do livro de 2 Crônicas, a Bíblia vai dizer, irmão, olha que Acabe vai fazer guerra contra Rabote Gileade. Segundo o livro das Crônicas, capítulo número 18, versículo número 28 ao versículo número 34. A Bíblia vai dizer, irmão, olha que Acabe vai fazer aliança, olha, com Josafá, para que vai a peleja contra Rabote Gileade. Então todos nós sabemos, meus irmãos, que quando o rei fazia aliança, quando o rei fazia um pacto, ele não poderia voltar atrás com a sua palavra, porque todos nós sabemos, aleluia, que o rei, ele não poderia voltar atrás com a sua palavra. A história vai nos dizer, irmão, que agora Acabe, aleluia, Josafá vai fazer aliança com Acabe para ir pelejar com ele contra Rabote Gileade. Todos nós sabemos, meus irmãos, que Josafá era crente, Josafá era homem de Deus. É interessante, irmãos, que quando Josafá chega perante Acabe, ele diz: Acabe, olha, antes de nós ir para a guerra, olha, vamos consultar primeiro a Deus. Automaticamente, irmão, quando o rei, quando o líder, ele ia para uma guerra, primeiro, ele sempre consultava primeiro a Deus. Automaticamente, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para a Bíblia, observamos que Acabe tinha todo tipo de profeta. Deixa eu conjecturar, aleluia, na minha visão, Acabe tinha profeta magro, profeta gordo, aleluia, tinha todo tipo de profeta. Mas Acabe detestava, pastor Milton, um profeta. Quem é esse profeta? Por um nome chamado Micaías. Quem é Micaías? Micaías foi um profeta que não profetizava coisa boa, olha, para Acabe. Todos nós sabemos, irmão, aleluia, que existe uma diferença entre um profeta e entre um sacerdote, entre o ministério profético e o ministério sacerdotal. Os irmãos aqui é inteligente e sábio tanto quanto eu, que o sacerdote, ele pega a necessidade do povo e entrega para Deus. O profeta não, o profeta já é diferente. Pastor Joabson, ele, aleluia, recebe de Deus e entrega para o povo. Automaticamente, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para a Bíblia, observamos que agora, aleluia, Josafá pergunta para Acabe: há um profeta do Senhor que nós poderemos consultar? Então Acabe detestava Micaías. Por que, pastor? Micaías só profetizava a falência de Acabe. Oh, glória a Deus! E quando Acabe queria ouvir alguma palavra, vinha Micaías com palavra de conserto para Acabe. A Bíblia vai dizer, irmão, que quando nós olhamos para a Bíblia, todas as vezes que Acabe queria ouvir uma palavra, pastor Milton, olha aquela palavra, olha que o crente gosta de ouvir, aquela palavra ou aquela profecia que o crente gosta de ouvir. Qual é, pastor? É aquela profecia, olha, que os crentes gostam de ouvir, é aquela que é o tipo daquela profecia
profecia, que nós que mexe com a nossa alma, o nosso coração treme. Quem não gosta de ouvir uma boa profecia? Quem não gosta de ouvir Deus é comigo, Deus é contigo, vai nessa tua força? Mas muitas das vezes, aleluia, Deus não vai te agradar, irmão. Nem muitas vezes Deus vai vir com mensagem, aleluia, para colocar melzinho na sua boca. Todas as vezes Deus vai vir falar com você dizendo: coloca a casa em ordem, aleluia, coloca a vida no altar. Ei, irmão, quem não gosta de ouvir uma profecia de um profeta, pastor Milton, dizendo: a glória dessa última casa será maior que da primeira? Quem não gosta de ouvir uma profecia quando o profeta está profetizando dizendo: Deus é contigo? Quem não gosta de ouvir quando o profeta está aqui em cima, ele dizendo: prepara a mesa, porque amanhã é só vitória, amanhã é só alegria? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: nem tudo Deus vai falar a palavra que você quer. A minha Bíblia diz que Deus exorta e repreende todo aquele que Ele ama. Nem todas, entenda. Nem todas as vezes, pastor Milton, pastor Joabus, minhas irmãs, nem sempre Deus vai vir com palavra de melzinho para a sua boca. É interessante que hoje, pastor Milton, nós está dividido em duas gerações. E qual é, pastor? A geração que só profetiza coisa boa, geração que só profetiza chave de casa, olha, chave de casa, chave de apartamento, aleluia, oh glória, chave de carro. Nós estamos divididos, irmão, aleluia, em duas gerações. Porque se eu não trazer um sermão, sabe que essa geração pensa, pastor Milton, de trazer uma boa oratória, vai abrir a porta da agenda. Se eu não pregar bem, o pastor Milton não me, aleluia, não me convida mais. Irmão, para com esse negócio. Quem manda na obra, me desculpe a dizer, o dono da obra se chama Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que manda na obra. Não tá, chorama, terecho, remaia. Eu estou, arrepiou tudo aqui, irmão. Eu estou recebendo a autoridade de Deus para dizer: não é mais hora de nós ficar, aleluia, profetizando chave de casa, chave de carro. Está na hora de nós apertar o cinto, porque Jesus está voltando e é tempo. Santidade vem a casa, santidade vem a casa. Acabe, pastor Milton. Só queria ouvir palavras dizendo: vai que Deus é contigo, vai que a vitória é certa. Oh glória, vai, porque Jesus está no barco e vai acalmar a tempestade. Quem não gosta de ouvir uma boa mensagem como essa? Oh glória. Mas hoje, pastores, hoje, aleluia, pastor Joabson, pastor Milton, hoje os pregadores não pregam mais que Jesus está voltando, não prega mais santidade, não prega mais que é tempo de nós se consertar. Ai, Chorremaia, ainda que eu não volto nunca mais aqui, mas o Senhor manda dizer: está na hora de nós lavar nossas vestes, porque o noivo está vindo aí para encontrar com o amor. Prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Eis que veio sem demora. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa.
remaia, alabaracama suia, ele me chocamaia, reminoria, oh glória, pegue na mão da pessoa, eu nunca fiz isso, é a primeira vez, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, pegue na mão dele, pegue na mão dela, e diz, está na hora de nós se preparar, está na hora da igreja se preparar, porque ele está vindo, o noivo está às portas, prepara! Uma das maiores promessas que Jesus deixou para a igreja. Ó, eu estou indo, mas eu rogarei ao Pai, que me manda outro no grego quer dizer airos, semelhante, igual. Oh glória, uma das coisas que Jesus deixou, aleluia, para os discípulos, dizendo, ei, não se turbe o vosso coração, creia em mim, creia em Deus, na casa de meu pai há muitas moradas, ei, irmão, aí tem muita gente, aleluia, aleluia, que fica preocupado, aleluia, Jesus vai vir, e eu não conquistei a minha casa própria, Jesus vai vir e eu não conquistei o meu carro. Meu filho, escute uma coisa, se aqui na terra você não conquistou a tua casa, lá no céu tem mansão de ouro, e lá não precisa pagar aluguel, lá é morada para toda a vida. Acabe queria ouvir palavras da boca do profeta, mas ele não entendeu, pastor Milton, que profeta não se manda, quem manda na boca do profeta é Deus. Olha, irmão, eu aprendi uma coisa, irmão, profeta não faz o que ele quer, profeta fala o que Deus manda e pronto, acabou. Talvez Acabe olhou para Josafá e diz assim, Josafá, até tem, mas esse nunca profetiza coisa boa para mim. Ele sempre diz que eu vou morrer. Ele sempre diz para mim que eu vou perder o trono. Mas é esse aí, Acabe, que eu quero. Manda-o chamar. Oh, irmão, Acabe comandou prender o profeta Micaías. Mandou para Lúcia. Mandou prender o profeta. Mas antes de prender o profeta, ele mandou dar uma surra no profeta. Oh, glória. Eu costumo dizer, irmão, que pode prender o profeta, pode colocar o profeta no calabouço, pode bater no profeta, mas não pode calar a boca do profeta. Micaías chega, pensa a cena, irmão. Micaías todo machucado, maxilar torto de tanto apanhar, nariz quebrado, olho roxo. Talvez na minha conjectura Acabe chega para Micaías e diz, ó, Josafá está aí. Não faz eu passar vergonha, não. Fala alguma palavra para me agradar, porque eu estou na frente de Josafá. Se você quer ouvir, assim o Senhor ouvirá. Aqui está o profeta Josafá. Diga, profeta, o que o Senhor lhe mandar lhe dizer. Assim diz o Senhor, vai que ele é contigo. Josafá, irmão, deixa eu conjecturar aqui.
Acabe olha para Micaías e diz assim: é mentira, ele nunca profetiza coisa boa para mim. Então Josafá talvez olha para Micaías e diz: ó profeta, fale o que o Senhor te manda a falar para nós. Vocês querem ouvir? Queremos. Aleluia, vocês querem saber? Queremos. Assim diz o Senhor: Acabe, tu vai, mas tu não irá voltar. Acabe fica com medo, mas Acabe, ele diz: eu vou para a guerra, mas eu vou me disfarçar. Eu vou colocar uma roupa de soldado e eles não vão saber que eu sou o rei. Eles descem para Rabote Gileade e começa a guerra. E agora Acabe automaticamente não morre. Irmão, pensa comigo. O guerreiro, quando vai para uma guerra, ele nunca sai ou com arco, ou com a flecha, ou com a espada limpa. Ele sempre tem que sair com a sua armadura cheia de sangue, ou com a sua lança cheia de sangue, ou com a sua espada cheia de sangue. Deixa eu conjecturar mais uma vez aqui. O flecheiro estava doidinho para jogar flecha. Quando o flecheiro joga a flecha transpassa quem? Acabe. E Acabe disse: ai, eis que a palavra do profeta está se cumprindo. A Bíblia vai dizer que Acabe morre. Mas o texto do capítulo de número 20 vai nos dizer que 3 nações, 3 povos se reúnem para pelejar contra o rei Josafá. A notícia chega, capítulo de número 20, versículo de número 2, versículo de número 3. A Bíblia vai dizer que a notícia chega. Se a Josafá fosse um rei soberbo, ele ia dizer: não, Deus é comigo, manda vir, que nós vai para cima. Mas o que eu acho interessante, pastor Milton, que no capítulo de número 20, versículo de número 3, minhas irmãs, sabe o que Josafá vai fazer? Josafá vai orar. Capítulo de número 20, versículo de número 3. Então Josafá tombou-se, pôs-se a buscar a presença e convocou em todo Judá jejum. Josafá sobe para o templo e aplica um jejum em todo Judá. Vamos jejuar. Mulheres, crianças, levitas, velho, anciões, vai todo mundo jejuar. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Milton, minhas irmãs, igreja? Que quando a dificuldade, quando a prova, quando vale apertar, o segredo sabe o que é? É fechar a porta do quarto e orar ao Pai no secreto. O segredo, ei, olha aqui para mim, o segredo não está na força do teu braço. O segredo é colocar o joelho no chão e a boca no pó e deixar Deus fazer. O segredo está na oração. Toda oração tem uma reação. Josafá vai aplicar um jejum. E o que eu acho interessante aqui, que no capítulo de número 11, capítulo de número 20, versículo de número
11, 12 e 13 e 14, olha, nós sabemos muito bem que lá em Israel, os judeus, eles não oram ajoelhados, eles oram em pé. Automaticamente, todo judeu ele ora em pé, se movimentando. Automaticamente, olha o texto do capítulo 20, versículo 13. E todo o Judá estava em pé, em pé. Sabe o que é em pé? Eles estavam orando em pé, perante ao Senhor. Ei, irmão, olha aqui para mim. Você pensa que era só Josafá que estava orando? Não, olha o texto. E com também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Irmão, pensa. Uma multidão inteira em pé, orando a Deus. Oh, irmão. Oh, coisa boa. O segredo do crente está na oração, irmão. Eu costumo dizer que 3 coisas não podem faltar na vida do crente. Primeiro, oração. Segundo, a leitura da palavra. Terceiro, jejum. Por que o jejum? Porque o jejum, você está matando a carne e fortalecendo o espírito. A leitura da palavra, aleluia. Porque o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E a oração é a comunhão, é a aleluia, alabarachurica, porque todas as vezes que eu oro, eu estou tendo uma comunicação com os céus. Ei, sabe como você vai vencer essa luta? Não é na força do seu braço. Não é você ficar descabelando, tirando o cabelo da cabeça que já não tem. O segredo é, coloca o joelho, aprenda com Jesus. Jesus é simples de falar. Quando for orar, é orar na casa do pastor Milton? Não. É orar na casa do pastor Joabson? Não. É orar na casa das dirigentes do ciclo de oração? Não. É orar onde? Feche a porta do teu quarto. Ora ao Pai no secreto, e o Pai no secreto te recompensará. Pastor, quarto, fala do quê? De intimidade. Porque quando eu fecho a porta do meu quarto e convido com Deus, eu estou tendo uma intimidade com os céus. Oh, glória. Sabe aquele choramanassarabia? Aleluia. Sabe aquele segredo? Aleluia, que você não conta para ninguém? Fecha a porta do quarto, convida Jesus e conversa com ele, meu filho. E conversa. Ei, irmão, eu aprendo uma coisa aqui. Aleluia, eu aprendo com Ana. Ana não foi bater boca com Penina. Ei, irmão, mas entenda a lógica aqui. Se Penina não tivesse pastor Milton irritando Ana, Ana não ia orar, Ana não ia subir para o templo e Samuel nunca ia nascer. Ei, é necessário algumas provas fazer parte na nossa vida. Para quê, pastor? Para que nós venha orar, para que nós venha buscar. Porque, ei, irmão, você já viu crente folgado? Crente folgado é assim: eu não preciso mais orar, eu não preciso ir mais buscar, porque eu tenho um pastor que é responsável de orar pela minha vida. Ei, olha aqui para mim.
ajuda espiritual. Mas tem coisa que tem que tomar atitude, é eu e você. Ó. Josafá vai colocar todo mundo para orar, pastor Joabes. A oração sobe e Deus responde. Ó, o Espírito do Senhor toma a boca de Jaziel. Jaziel é tomado pelas palavras do Espírito do Senhor. Irmão, Jaziel, quem é Jaziel? Jaziel fazia parte dos levitas. Mas naquele dia, Deus levantou Jaziel como profeta. Ó, Jaziel é levantar, aleluia. Jaziel é cheio do Espírito do Senhor e ele vai profetizar. E olha a profecia que o Espírito do Senhor toma a boca de Jaziel. Dai-me ouvido, todo Judá. Sabe quando o Espírito desce no meio da igreja? E ele fala com toda a igreja e fica aquele silêncio na igreja. E só o profeta que fala. Irmão, foi daquele jeito naquele dia. Para todo mundo de orar, porque agora Deus vai falar. Dai-me ouvido todo Judá. E vos moradores de Jerusalém. Ei, irmão, eu fico vendo, pastor Milton, Josafá chorando, pedindo a misericórdia de Deus. Diz: ô Josafá, que foi? Assim diz o Senhor: olha, não temeis por causa dessa grande multidão. Por quê? Porque essa peleja não é vossa, mas essa peleja é de Deus. Ei, Josafá, fica tranquilo. Eu não preciso de ajuda de ninguém para fazer alguma coisa. O Senhor pelejará por vós e vos calar. Fica de pé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado, pegue na mão dele, pegue na mão dela. E diz para ele: você está temendo por quê? Porque Jesus já entrou nessa causa. Diga para ele: fica sossegado, Jesus entra na guerra hoje e a cair, ele me comanda. Eu nunca vi, pastor Joabes, meu amigo, Jesus entrar numa guerra e sair com a cabeça baixada, mas eu já vi Deus entrar na guerra e sair como vencedor. Olá, ele entra na tua guerra nessa noite. Aí entra os Salmos de número 46. Ele vai cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só quem acredita nessa profecia, eu sinto Jesus aqui. Eu já vou encerrar. Jeová manda dizer para alguém: ei, sossega a tua alma, porque Ele está no controle. Sossega a tua alma. A guerra não está bem perdida. Jeová entra na tua guerra. É plovataio remaia. Alabaracanto revacia.
Curva a sua cabeça, por favor. Ó Deus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. E aquilo que o Senhor, ó Deus, me entregou, assim eu fiz. Olha, Deus, abençoe essa casa. Abençoe essa igreja. Abençoe o pastor Joabson, pastor Milton. Esse ciclo de oração, ó Pai. Que as tuas mãos continuem estendidas sobre essa casa, sobre os membros dessa casa, sobre essa igreja. Olha, Pai, em nome de Jesus Cristo, que as tuas mãos, Senhor, continuem estendidas sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe.